Só botar uma coisa aqui e vamos começar. Nós estamos no livro Obreiros da Vida Eterna, da obra de André Luiz, pelo Chico Xavier, e nós estamos numa parte em que um mentor mais elevado tem que estar fazendo uma preleção e tem alguns espectadores que estão fazendo alguns questionamentos. E a gente parou aqui, onde o Raimundo, um dos que estava fazendo, um dos trabalhadores, como o André Luiz, fez um questionamento a respeito do trabalho a ser feito quando eles precisam fazer pregações e não são aceitas as formas como eles falam, ou o trabalho em si, e agora fugiu a palavra. O mensageiro maior, digamos assim, vai responder a pergunta que ele faz. Aqui, ó, no entanto, reúne-se metodicamente. Não. Que fazer, todavia, respeitável orientador. O orientador era a palavra que eu queria. Para que maiores perturbações não se estabeleçam. O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior. E tivemos, ante os olhos, outro pergaminho, com a inscrição do versículo 11, do capítulo 6, da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Permaneceu Raimundo era que estava fazendo a pergunta, na expectativa, figurando-se-nos não haver interpretado a advertência quanto devia, mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo, que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Esse era o fulcro mesmo da questão. Era o quanto que ele conseguiria seguir o mestre sem ser influenciado pelas atitudes ou pelos convites dos espíritos que estão menos alinhados, né, com o plano maior. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava um pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola de apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros.
A mensagem sempre de amar uns aos outros. Tão necessária o tempo inteiro e tão necessária hoje em dia, ainda. Algo confundida, Luciana observou, reverente. Compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro, delicadamente. Ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Fez-se de novo extrema quietude na câmara, talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária. Não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja, ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados, quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção. Notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclépios. Aí eu não vou ler uma vez esse nome direito, né? Asclépios. Como se fora mero aprendiz. Que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento na verdade? O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou novo pergaminho, em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou, humilde. Ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou a fala. À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com suprema orientação da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo em si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abençoou-nos, carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envolto numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares, que se mantinham apostos, retiraram as mãos do gabinete e depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Não me contive. Com a permissão de Jerônimo, e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo, acerquei-me de Cornélio e desejei-lhe, aos ouvidos, grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou. Pertence a Asclépios, a comunidade redimida dos planos dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições impreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre.
e só poderia fazer-nos sentir por lá, através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui, raramente, não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. É interessante, porque o André já vem de muitos e muitos encontros, né, para vir, ele veio muitas vezes acompanhando as missões, e agora ele vem virar numa missão, né, uma missão de auxílio, de socorro. E quantas dessas reuniões ele participa e ainda quantas dúvidas tem em relação a tantos comportamentos, pensamentos e tudo mais. Imagina nós, né, aqui ainda meio que perdidos e pairando. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor. Por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagem, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhante excursão somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos da vida do nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Asclépios, ou da vida, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre reencarnações. Caramba! Gente, que interessante. Ontem. Dá licença, eu vou retirar. Olha Tchau, só beijo. que coincidência. Beijo. Você vê? Olha a coincidência. Eu estava dando uma aula e estava mostrando a questão das constituições, porque assim, a primeira constituição, a Carta Magna, foi 2015, 1215, do João Sem Terra e tal, e aí falando, aí depois veio 500 anos depois, quase, foi a Revolução Francesa, aí a gente foi falando das evoluções do ser humano, como que demora, e aí a gente começou a falar, aí veio assim, nossa, 500 anos para ter assim, para o homem caminhar para igualdade, liberdade, fraternidade, né? Aí essas coisas, a gente foi fazendo os alunos, né? Aí eu falei assim, nossa, como demora, não sei o quê, 500 anos. Aí a gente falou assim, ó, tá vendo? De lá para cá. Quase 500 anos. Nossa, aí uma das alunas vira e fala assim, será que não é de cada 500, 600 anos que a gente dá um pulo? A gente não estava falando nem um pouco não era religião, era falando da evolução humana nessas questões, né, de sair do absolutismo, aí buscar uma coisa de mais fraterna, mais igualdade, mais liberdade, mas ainda assim estamos vendo coisas difíceis, e falando daquela, eu misturo um pouco da aula das nossas conversas aqui, né, aí falando do movimento da elipse, mas que a gente estava evoluindo, porque eu dou pinceladas, né, do direito. Aqui,
começamos a falar sobre isso, de quantos séculos que vem para dar essa melhora. E aí todo mundo começou a fazer o cálculo e falou, olha, tá perto, tá perto. Foi tão engraçado, gente, agora falando aí. É muito tempo, né? Então, se em 2000... homem, né? Não, agora assim, tirando daqui do Brasil especificamente, né? Porque de 1500 até 2000 já deu ali 500 anos, então já teve uma boa de uma revolução. E agora a gente precisa ter mais alguns saltos, né? Mas quando você vê na história, é interessante, assim, às vezes, porque como eu faço as orações, acaba que isso aí são pinceladas e tudo, a gente vê muitas coisas em que a gente, muito interessante, da evolução do homem, com seus, nas questões do direito, mas quando a gente fala assim de igualdade mesmo e tudo, né, a questão do voto da mulher, essas coisas todas que a gente não sabe, e a gente vai olhar o mundo, né, por exemplo, o voto da mulher na Suíça aconteceu só em 1971, pode, né? Então, quando a gente no Brasil, em 1938, 32, e aí a gente começou a discutir essa evolução do ser humano, de, né, compreensão de tudo, e aí falando, né, sobre essa questão é tão bacana, gente, a gente tentar misturar isso, sabe? Não é misturar, porque na verdade está tudo ligado, né? Se a gente, não existe espiritualidade e vida, né? Tudo é espiritualidade, né? E você vai vendo que no planeta essa evolução vai acontecendo e ela vai influenciando vários lugares do mundo. Ela não acontece assim, tal data, né? Se você olhar na história, não acontece em tal data, mas acontece um momento X, tipo a Revolução Francesa que veio e pá, deu uma mudança no planeta. Havia mudanças, vontades no planeta todo, dessa coisa do absolutismo, de não ser, essa busca da igualdade e tudo, né? Já havia no mundo, mas precisou de um movimento, precisou de uma revolução na qual desse aquilo e impactasse o planeta, e aí o planeta começa a mudar. E agora acho que a gente está vivendo novamente um momento desse. Se a gente for, e aí fala dos séculos, e toda hora está se falando realmente que tem espíritos evoluídos que estão vindo na Terra, é exatamente os períodos. É bem interessante isso, se a gente for olhar na história. Na história você caracteriza muitas evoluções, né? E muitos ciclos que vão e que voltam, né, também. Não sei se você alguém já leu o Harari, que é o do Sapiens, né? Ele traz muitas datas, né, assim, de muitos milhares de anos, tantos mil anos aconteceu isso, há tantos mil anos aconteceu aquilo. E você vai vendo uma progressão. E aí, às vezes, quando você leva para comparar para um parâmetro mais perto do que a gente está, às vezes você vê que mudou-se muita coisa, principalmente na parte social, de entendimento, com o que acontece hoje, né? Mas ainda precisamos de uma caminhada grande. Ontem, assim, eu parei para ver notícias, assim, e terminei ficando até meio deprimida, né, com algumas coisas que estão acontecendo lá fora e aqui dentro também, que na minha visão é uma involução, né, de conceitos, mas ao mesmo tempo você vê que a coisa está caminhando, e assim, e que talvez precise disso para que o passo seja maior, né, mas assim, você ainda vê muito sofrimento, muito egoísmo, mas a gente tem que tentar concentrar, eu acho que se divulga muito mais, né? Mas a gente tem que procurar se concentrar em mínimas coisas, de mudanças internas, de exemplos nossos mesmo, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais
como um ser social, né, e mostrar isso para os que estão ao nosso redor, porque o que a gente muda é a gente mesmo. E aí, talvez, com o nosso exemplo, outros que estão ali mais pertinho consigam mudar. E com o exemplo do outro que está ali pertinho da gente, a gente também consiga mudar de alguma forma algo, né? E caminhar para essa evolução de 500 anos. Vamos conseguir, gente. A gente só está Vamos sim. a gente está naquele momento do elipse lá da mola, que está chegando perto, mas a gente não vai voltar ao que era. Depois a gente vai subir rápido. Eu vejo isso. Eu torço por isso. Pode ser que eu não esteja por aqui, mas eu torço por isso. Pode falar, biologia existe um termo. Em biologia existe um termo que se chama irradiação adaptativa, que foi o momento em que os mamíferos estavam começando a dominar a Terra e, de repente, eles voltaram para a água, que é o caso de botos, baleias, golfinhos. De repente, na Terra, a gente está passando por uma radiação adaptativa também. Alguns estão indo para um lado, sendo positivo, outros estão fazendo o que parece um retrocesso, né, como você falou. Mas, na verdade, é uma adaptação a outras realidades, a outros pontos de vista, né? É verdade. E Como tudo Só saber o nome depois de que a Solange falou. É irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa. E tudo passa muito por isso, pelo ponto de vista do outro, de você aceitar também o ponto de vista do outro, a forma como o outro está vendo, né? Porque, às vezes, o que nos dói é você ver que o ponto de vista do outro traz sofrimento para muitos. E aí a gente fica meio que inconformado, mas deve fazer parte desse processo, de fato. Vamos continuando. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Asclépios toda a vida, não... acho que aqui a gente já foi. Oh, meu Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado. Seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu, compassivo, em face da minha ingenuidade, e considerou: de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos da vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo, para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter, Saturno. Desculpe. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos um instante de serem convocados a divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que ampara a vida e dirige-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea
viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. As noções de infinito encerraram a reunião encantadora no santuário da bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedimos-nos sob enorme impressão entre a saudade e o reconhecimento. É muito interessante todas essas colocações, né, de preparo, antes deles saírem nessa excursão de socorro, né? Quantos aprendizados eles precisam, quantas afirmações, né, de elevação, de persistência que eles precisam ter, né, de elevação mental, de autocontrole, de autoconhecimento, para trabalhar, para voltar numa missão de socorro aqui na crosta. Eu vou deixar esse outro capítulo para a gente começar na próxima semana, porque já está quase em cima da hora, senão a gente vai e volta.